Boa noite a todos. A primeira coisa que eu gostaria de lhes dizer é que eu me sinto profundamente honrado de participar das comemorações do 95º aniversário do Colégio Batista Brasil de Porto Alegre. Eu quero agradecer à professora Daniela pelo convite que foi feito e pela confiança demonstrada na minha pessoa e dizer que, de certa maneira, eu trago um abraço apertado a todos vocês, acompanhado de um desejo muito forte de que as bênçãos de Deus continuem acompanhando a vida dessa escola pelos anos afora, de tal maneira que os sonhos se realizem, de tal maneira que os objetivos sejam alcançados e que no final de tudo nós possamos glorificar o nosso Deus por tudo aquilo de bom que foi feito. O tema com o qual nós vamos trabalhar é educação e confessionalidade. E eu gostaria de apresentar esses dois elementos como se fossem duas asas da nossa águia educativa. Para pensar nisso, eu quero usar um texto da Bíblia que é muito importante e se encontra no livro de Isaías, capítulo 40, do verso 28 ao verso 31, que diz assim: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Eu gostaria de dizer a todos vocês que essas duas asas dessa nossa águia educativa, curiosamente, têm sido objeto de reflexão dos nossos fundadores, de um modo geral. É uma coisa impressionante. Eu poderia começar, por exemplo, lembrando o Dr. Harley e a dona Alice Bagby Smith, que no começo do século passado, para falar a verdade, fevereiro de 1926, pensavam nesses dois elementos como sendo basilares para um projeto de educação a ser desenvolvido aqui no estado do Rio Grande do Sul. Da mesma forma, nós vamos encontrar a mesma ideia sendo defendida pelo Dr. Shepard no Rio de Janeiro, quando se iniciou ali o trabalho com escolas cristãs. E da mesma forma, vamos encontrar o mesmo sentimento e o mesmo comprometimento nas ações realizadas pelo Dr. Otis Pendleton Maddox e Dona Efigênia Maddox, os fundadores da Rede Batista de Educação. Na verdade, quando nós pensamos em educação e confessionalidade, nós também pensamos naquilo que move essa águia educativa a seguir adiante. Nós podemos dizer que tem uma palavra grega que nos ajudaria muito a pensar sobre isso. O nome dessa palavra é talmazen. Ela foi usada por filósofos como Platão e Aristóteles e, sobretudo, ela significa encantamento. Ou seja, curiosamente, tem plano de voo. Ela não voa deslocadamente. Ela não parte de um lugar que ela nem sabe de onde é, para um lugar que ela também não sabe o que está buscando. Não, não é isso. A nossa águia educativa tem plano de voo. E o modelo que a nossa águia educativa segue, ele é formulado a partir da compreensão que nós temos da pessoa divina. Então vejam só, de um lado, quando nós pensamos na pessoa divina, nós imaginamos primeiro que Deus é um ser que pensa. Esse é um elemento muito importante. Esse Deus que pensa, quando pensa, o céu se enche de estrelas. Quando pensa, aparecem o sol e a lua. Quando pensa, surgem os mares e os rios. Quando pensa, surgem as florestas e os animais do campo. Quando pensa, surge o ser humano, que também é capaz de pensar e que pode, por exemplo, através da linguagem, sobretudo, se comunicar entre si mesmo e com o próprio Criador.
capacidade de pensar é característica da pessoa divina. Mas, ao mesmo tempo, nós encontramos na pessoa divina a capacidade extraordinária de amar. O nosso Deus é um ser que ama. Quando nós abrimos as Escrituras Sagradas, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, nós vamos encontrar N situações em que Deus faz um movimento na direção da espécie humana para tentar ajudar esse ser humano a se encontrar consigo mesmo, a refazer o seu caminho, a refazer a sua história. Muito semelhantemente àquela parábola que Jesus contou daquelas 99 ovelhas presas no aprisco e aquela uma que se perdeu e que o pastor vai em busca daquela perdida ali no meio dos espinheiros, correndo um risco absoluto. Essa imagem da parábola representa muito a ação do Deus que cuida, do Deus que se preocupa, do Deus que caminha na nossa direção, de um Deus que se solidariza com o nosso cotidiano. E além disso, é um Deus que age moralmente, é um Deus que faz escolhas, que propõe que nós também, como criaturas suas, aprendamos a fazer escolhas. A escolher, por exemplo, entre o bem e o mal. A podemos agir de uma maneira que possamos aos poucos revelar que há uma presença divina que nos acompanha. Então, o voo da nossa águia não é translocado, o voo da nossa águia não é o voo de quem se perdeu no tempo e no espaço, mas é o voo ao contrário de quem sabe de onde vem e de quem, afinal de contas, sabe para onde vai. É nesse sentido que a educação somada com a confessionalidade, asas dessa águia nossa de educação, movidas por esse profundo encantamento que nos leva a querer contribuir de maneira significativa na formação de pessoas, é nesse sentido que educação e confessionalidade podem e devem contribuir para o aprofundamento, o alargamento da capacidade de pensar. É importantíssimo que, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, nós consigamos, como educadores, contribuir nesse aspecto. É tremendamente importante. Nós vivemos num mundo extremamente confuso. Por exemplo, o mundo das redes sociais e o mundo das fake news. É impressionante como nós nos vemos cotidianamente confrontados com as maiores bizarrices que se possa imaginar e ficando profundamente chocados, espantados como essas coisas levam as pessoas de roldão. Precisamos criar uma nova geração de jovens que sejam capazes de pensar, de ter discernimento, juízo crítico para se posicionarem diante disso que um certo autor do passado chamou esse mundo tenebroso. Nesse caso, seria bem interessante se nós considerássemos aquele inesquecível conselho do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica, quando ele disse: examinai tudo e retende o que é bom. Um outro elemento extremamente importante nesse processo, também baseado lá no nosso plano de voo, é que educação e confessionalidade não só podem, como devem contribuir no aperfeiçoamento da nossa capacidade de amar. Isso é extremamente básico no nosso processo educativo. Ou seja, os nossos jovens precisam desenvolver sensibilidade humana. Os nossos jovens precisam desenvolver capacidade de serem empáticos, de terem compaixão, de estenderem a mão e efetivamente ajudar, de poderem participar de um processo de contribuição mútua, em que as mãos são dadas para que as realidades cotidianas sejam, afinal de contas, transformadas. Há uma palavra do evangelista Marcos que conta o momento em que Jesus foi questionado por alguns escribas a respeito de qual seria o mais importante e o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus respondeu da seguinte forma: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve
Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Essa ideia é muito importante para nós, porque faz parte de uma educação que se une à confissão de fé, à ideia de que é possível sim contribuir para o aperfeiçoamento da capacidade de amar, e esse elemento é extremamente basilar na formação da pessoa humana. Finalmente, meus caros companheiros de luta e de trabalho e caminhada do Colégio Batista Brasil de Porto Alegre, finalmente, educação e confessionalidade podem e devem contribuir na formação de cidadãos profundamente éticos. O nosso Deus é um Deus ético. Ele não invade os nossos espaços íntimos de decisão. Ele respeita as nossas escolhas. Da mesma maneira, nós que somos formados à sua imagem e semelhança, precisamos aprender a respeitarmos uns aos outros. É nesse sentido que o cidadão que se forma como cidadão ético é aquele que opta por ser honesto, mesmo quando os outros não estão sendo. É aquele que opta por ter compaixão quando os outros não estão querendo amar ao seu próximo. É aquele que faz questão absoluta de ser solidário quando as pessoas estão com o coração totalmente empedrecidos pela insensibilidade. Então, nesse caso, é muito importante que na formação do cidadão que nós almejamos, esses elementos façam parte necessariamente. O que nós desejamos para o Colégio Batista Brasil de Porto Alegre é que todos que trabalham nessa instituição, que já podemos chamar de uma instituição que rompeu o limite do século inteiro, que todos sejam imbuídos desse desejo de educar como a águia trazida pelo profeta Isaías. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mesmo porque quem caminha movido por esse encantamento, por esse talmazém dos pensadores antigos, por essa vontade de fazer a vontade de Deus no dia a dia dos nossos projetos educativos, quem age assim certamente vai ser acompanhado por esse Deus que cuida, por esse Deus que ama, por esse Deus que nos convida o tempo todo ao exercício da capacidade de pensar, da capacidade de amar e de nos constituirmos como cidadãos profundamente éticos. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que esses 95 anos sejam apenas um pouquinho de tempo na expectativa de muitos outros que virão aí adiante pela graça de Deus. Que Ele a todos abençoe. Muito obrigado, que alegria, que prazer poder participar da comemoração do 95º aniversário do Colégio Batista Brasil de Porto Alegre. Muito obrigado.